Ele achou muito interessante. Então, como é que começou esse seu estudo, essa sua dedicação, a seriedade do estudo da Torá? Então, eu cresci no meio judaico, né? Estudei em colégio judaico e tudo. E eu vou falar assim, tem coisas que parecem que não são positivas, mas no final são. E eu acho legal falar, porque às vezes alguém pode estar passando por alguma coisa semelhante e fica de exemplo. E aí, cara, o que acontece? Eu ia na sinagoga no Yom Kippur, né? Para o dia do jejum, do perdão. O dia do perdão é agora, né? Sexta-feira esse ano. Cai sexta-feira à noite e sábado. A gente faz jejum 25 horas. E aí você... Esse 25 horas aí eu tô sabendo agora. 24, né? 25. 25, né? Para não errar, né? O judeu tem medo de errar, acaba fazendo 25 para garantir, né? E aí você vai na sinagoga, faz o jejum e aquele lá é um dia do perdão, que você está expiando ali os teus pecados, vamos dizer assim, né? No sentido religioso do pecado, que é diferente do viés da Kabbalah um pouco, que seria mais uma desconexão com a luz. E aí você tá renovado, vamos dizer assim, para o resto do ano. Cara, e aquilo ali, eu entendo a importância, eu faço sempre, mas aquilo ali me afastou um pouco do judaísmo quando eu era adolescente, porque eu não conseguia entender o sentido de você ter uma conduta o ano todo, e aí um dia na tua vida você faz uma ação de um jejum, uma expiação, e tá tudo resolvido, e no dia seguinte você não evolui como pessoa. Então eu falei, cara, não tem sentido para mim essa religião, a religião que eu estava enxergando. De repente eu que estava olhando para o lugar errado. Isso até existe, mas a religião não é isso. São as pessoas, Sim. algumas pessoas, enfim. E aí eu vi a galera na sinagoga assim muito perfumada, muito se vestia muito bem para aquele dia, e eu falei, cara, o propósito não é isso. Isso me afastou muito, cara. E eu comecei a ler livros e tal. E depois de muitos anos, cara, eu voltei, eu sempre quis entender, acho que o sentido da vida, né? Muitos de nós queremos, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? O que é Deus, né? Por que eu sofro? Sei lá, tem tantas perguntas interessantes, né? Enfim, que você tem. E aí, cara, eu comecei a estudar bastante judaísmo depois de um período. Mas por conta própria ou... Eu comecei só nessa época de YouTube, eu comecei a seguir alguns rabinos, comecei a ler livro, eu posso dar algumas indicações também. E aí, cara, eu comecei a me aprofundar no estudo. Hoje eu tenho, cara, sei lá, esse ano eu devo ter lido 10 livros sobre Kabbalah, judaísmo. Esse ano passado, acho que 12. Então, dedico muitas horas, faço cursos, então tenho no mínimo 3 horas por semana de curso mesmo no Zoom, mas não é gravado não, aula mesmo. Aula. Com rabino? Com rabino, com Yair Alon, que eu já aprendi muita coisa com ele. No Brasil? Ele nasceu em Jerusalém, mas ele mora em São Paulo, fala português. Qual o nome dele? Yair Alon. Yair Alon? É um cara sensacional. Estudou em Yeshiva, em Jerusalém, e de Kabbalah, e ele tá traduzindo Zohar, né, que é a obra máxima da Kabbalah para o português. Ele tem livros maravilhosos como a Kabbalah da Felicidade, a Kabbalah da Alma Gêmea, assuntos incríveis. Mas o estudo da Kabbalah você faz com ele? E a Torá, quer dizer... Eu faço com ele as aulas, sim, e ele sempre traz autores... os artigos que ele traz Isaac Luria, Moshe Cordoveiro, que são grandes entidades de Israel que viveram há muitos anos, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, Shimon Bar Yochai 2000 anos atrás. Então a gente é a base do estudo. E judaísmo também, eu gosto de estudar Talmud, gosto de estudar... Talmud ali são rabinos discutindo a Torá, né? Eu acho muito interessante, é fascinante, porque nunca ninguém está certo, sempre tem duas óticas da mesma... Né? A mesma cena, você tem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, né? Então ele tira a gente daquela certeza que a gente tem de muitas coisas que às vezes não é a certeza que você está tendo naquele momento. Mas dependendo da ótica, você não está vendo da forma correta, né? Então, isso é um exercício do cérebro maravilhoso, né? Tem um sociólogo chamado Irving Goffman.
E ele tem um livro O Cotidiano Social e a vida Cotidiana e o... Irving Goffman. Depois eu lembro não. A Sociedade, o Cotidiano, enfim. E aí ele no livro ele pede para você fazer uma experiência, né? Qual é a experiência? Ele faz assim, ó, desce da sua casa, vamos supor que você conheça alguém que mora em frente, vai até a casa desse teu amigo e olhe para o quarto onde você, do seu quarto. Quer dizer, e por acaso aconteceu comigo isso, eu tive essa oportunidade, tinha uma amiga que morava ali em frente. Deixa pra lá. Aqui entre nós. Aí eu fiz isso, aí eu fui lá mas eu não fui para isso. Quer dizer, eu estava com na cabeça, mas aí na hora... Aproveitou a oportunidade para fazer o teste. Aí me veio assim, cara, é uma sensação diferente, confesso. Não é nada assim muito, mas é diferente, porque é um pouco da questão do olhar que você tem, né? É quando você vai olhar para um... Tem até discussões filosóficas sobre isso, né? Mas não é o caso aqui. Mas quando você vai olhar para uma situação, você pode ter vários erros. Mas, continua, tá bom, vamos lá. E aí... Então, aí depois eu descobri o que me afastou da religião não foi a Torá, não foi o judaísmo. Não foi o judaísmo. Era a ótica que eu estava tendo de alguns judeus. De repente eu estava criticando demais, julgando demais, em vez de focar na Torá. Porque a Torá, cara, cara, é um livro perfeito, ele é maravilhoso. Todos os assuntos estão lá dentro, ainda mais com o complemento da Torá oral ali ao longo dos anos, os comentários todos, você tem todos os assuntos lá dentro e cara, é fascinante. Qual é a frequência que você lê a Torá? Assim, você estuda com algum rabino? Estudo com rabino e segundo os próprios rabinos, você estudar livros sobre a Torá é como se você estivesse estudando a Torá. Então, baseado nisso, eu estudo todo dia. Entendi. Eles falam... Existe? Exatamente. Equivale... Eu estou lendo Jonathan Sacks. Jonathan Sacks, eu não sei se ele fala de Israel ou de Torá. Está falando de qual é o assunto desse livro. Se for Torá, é como se você estivesse lendo a Torá. São vários prédicas que ele fez que foi anotado para... que está interpretando ali aquela paraxá, aquele trecho da Torá. Várias. É difícil. É difícil, Eu achei que eu fosse ler sabe, como se fosse um livro... Mas não, é difícil. Tem livros muito difíceis, tá? Tem outros mais fáceis, tá? Sim. Então, assim, e aí eu voltei com tudo e, cara, e eu tenho uma alegria, um desejo, uma alegria quando eu aprendo alguma coisa da Torá, que é o que me motiva de eu dedicar ali tantas horas para isso, entendeu? Então, assim, não tem um propósito específico. Eu estou estudando... Não estou estudando porque eu quero ser rabino. Na verdade, eu nem passa pela minha cabeça ser o rabino de uma sinagoga. Acho que seria, assim, maravilhoso. Mas, no meu modo de vida hoje, que eu tenho, minha empresa, família... Não, mas eu até... Mas seria uma grande realização, por exemplo, se eu focasse numa instituição que forma rabinos e concluísse. Seria legal. Assim como eu entrei no jiu-jitsu lá, que você perguntou. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Preta? Faixa preta, 10 anos treinando, peguei a faixa preta. E a professora perguntava pra galera assim, cara, e não tô criticando aqui o objetivo de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Você entrou no jiu-jitsu por quê? Aí o camarada falava, porque o lifestyle é maneiro. Você entrou por quê? Porque eu quero aprender a me defender. Legal também. E lá você entrou pra quê? Entrei porque eu quero ser faixa preta. Você gosta do lifestyle? Gosto. Você quer saber se defender? Quero. Mas o meu objetivo é ser faixa preta. O cara me perguntou, eu falei na hora, cara, entrei pra ser faixa preta. E foi. Então foi o meu foco ali. E para quem quer por lifestyle, tá ótimo também. O importante é você ter teu objetivo bem definido. Né? Então, devido ao tempo, porque o tempo, como eu te falei, né, cara, o tempo é o nosso maior ativo, né, que a gente tem que saber usar. Se eu contar uma história aqui que eu lembrei aqui, ó, posso contar? Lógico. Eu tava em Jerusalém. Pode, é peixe. Tava em Jerusalém com a minha esposa. Eu acho que foi 2019. E um rabino ortodoxo, o Itzhak, maravilhoso, mora lá, brasileiro, de São Paulo. Itzhak. Ele me convidou para ir para casa dele... Motzei Shabbat. Fazer a refeição quando acaba o Shabbat, sábado à noite, para iniciar a nova semana, né? Que começa sábado à noite no judaísmo, calendário lunar, beleza.
fomos na casa dele. Cara, foi um jantar maravilhoso, a gente conversou pra caramba, ele é do Tribunal Rabínico lá em Jerusalém, assuntos de separação, do Beit Din, um monte de assuntos, Sim, cara, sim. um cara maravilhoso. E aí ele me falou que ele estava traduzindo um livro que falava sobre astrologia, né? Ele traduziu vários livros para português, no judaísmo tem também astrologia de forma kasher e tal. Enfim, e aí ele estava traduzindo um livro, geralmente esses rabinos você tem um patrocinador. O livro são quantas páginas, quantas horas, eu vou pagar para você traduzir, porque é o tempo dele, ele tem um tempo limitado, ele poderia estar fazendo outras coisas, nem sempre ele pode ser uma filantropia, beleza, o cara pagou ele, fez um projeto lá, que ele ia receber o equivalente, sei lá, 2 horas por dia ou 1 hora para traduzir o livro. E ele falou que durante 1 ano, ele sentou na varanda da casa dele, numa mesinha que tinha ali, e ia, conforme combinado, com muita ética, ele ia traduzindo para concluir o projeto. E durante aquele ano, cara, ele via um vizinho dele no prédio da frente, lá em Jerusalém, prédios próximos nesse bairro, esqueci o bairro agora, mas é próximo, cara, que ficava ali no celular de bobeira esse mesmo tempo. Quer dizer, produzindo nada, ou de repente entretenimento, não sei. Mas e ele falou, Ilan, olha o que eu fiz em 1 ano, 1 hora nessa varanda, e olha o que aquele cara fez. 1 hora. 1 hora. E assim, cara, você não precisa ser muito extremo, não. Você pode pegar o telefone para ficar só se divertindo. Vai te fazer bem? Cara, faz, de repente, 1 hora. Mas será que você não está gastando muito tempo, de repente, em algo que não vai te levar onde você quer chegar? A gerar algum fruto? Isso daí que você está falando é interessante, no sentido das pessoas. Isso aí é como que você usa o objeto, né? Como que você usa determinada ferramenta, né? Ferramenta hoje em dia é ferramenta, mas em psicanálise a gente fala muito objeto, o uso do objeto, mas é ferramenta. Como é que eu uso, né? Como é que você usa as ferramentas que o mundo hoje te oferece para você? Por exemplo, você é um surfista de Big Rider, né? Então você tem ferramentas, né, físicas que te oferecem uma estrutura, uma segurança que o Jeff Clark não tinha lá. O mundo vai melhorando, né? Vai evoluindo. O pessoal começou a dizer. Então você vê que a evolução, né, ela é o uso que você vai fazendo daquilo que, se você souber usar, é isso aí, né, você atinge os objetivos, né? Mas a questão da Torá, então você tem uma vida onde você se dedica à Torá e é uma questão de você, para conhecimento para você leva isso para a família, você leva isso para outras pessoas. Você faz trabalho voluntário? Cara, já fiz alguns trabalhos voluntários, eu de forma participo de instituições financeiras com donativo ali, né, constante. Hoje eu estou ali na vice-presidência de cultura judaica no Clube Adolfo Bloch, com Roberto Striger. Você mandou um abraço para ele? Nosso Raham, grande presidente. Um cara especial, maravilhoso. Roberto Striger. Super importante na nossa comunidade, já foi presidente da Fierj. É um cara que tem uma sabedoria, assim, prática de resolver as coisas, assim, que resolvedor de problema. Você fica com ele 1 hora, uma hora de aula. Tá aprendendo. Sabe como é que é? Aqueles caras que... Mente brilhante, sabe? Interessante. Então, e aí eu tô ali no clube pelo segunda mandato, vamos dizer assim, né? Onde a gente tenta promover eventos para judeus, para não judeus, para os jovens, enfim, tenta movimentar o clube com o judaísmo, com valores da Torá. A gente realizou alguns eventos bem legais já lá no clube. A gente deu uma homenagem para o André Lache, né? Eu fui. Engraçado que ele falou que não tinha recebido nenhuma homenagem, né? Até aquele dia. Eu não acreditei nisso. Né? Isso foi até a ideia do Roberto e, cara, foi mais do que merecido, né? A gente pretende dar para outras pessoas que vêm
trabalhando no combate ao antissemitismo. Antissemitismo, isso. Mas a gente levou o Yair Alon já fez palestra lá, lotado. O Rabino Eliel Haas, que também já foi lá, fez evento grande. Esse vai ser um tema que eu vou trazer para cá. Em algum momento, já conversei até com o Rabino sobre isso. E eu sempre aqui, eu faço questão de... Quando eu fazia as sextas-feiras, eu fazia o Shabbat Shalom, falava da comunidade judaica, e sempre deixei muito claro a minha meu total apoio ao Estado de Israel, aos nossos irmãos que estão da IDF, e que torço, não, quer dizer, tenho fé que eles vão conseguir atingir os objetivos de acabar com o terrorismo. Acabar com o terrorismo, né? Que viver em paz. Tentar. O Estado de Israel, ele pode... Tentar. É perfeito? Não. Existem erros, mas é um Estado. É um Estado. Ali você está combatendo um Estado contra grupos terroristas que não tem valor. Não pode. E nem todo mundo sabe disso. Às vezes as pessoas têm um antissemitismo por falta de conhecimento. Não sabe de fato o que está acontecendo. Porque assim, Márcio, eu, por exemplo, quando eu fiz o programa do Taglit, né? Sei isso. E, cara, quando eu fui para lá, eu aprendi muita coisa que eu não sabia com tanta clareza. Então, assim, um programa maravilhoso do Estado de Israel, né? Que você aprende, cara, com diferentes óticas. Então, a gente teve encontros com jornalistas, a gente teve encontro com rabinos, o nosso grupo até teve o prazer de encontrar com Benjamin Netanyahu na época. Foi muito maneiro. Então, assim, você... Cara, tem gente que tem opinião, tudo bem, a tua opinião pode ser diferente da minha, mas tem gente que tem opinião que não sabe nem a geografia do local. Não sabe o que estão falando. Não sabe. Pô, Israel tem fronteira com quem? Não sabe. Quem está ao norte? Quem está ao sul? Quem é o Irão? O que ele faz? Onde é que está o mar Mediterrâneo? Então, assim, você precisa, quando a notícia vem na mídia, independente de quando ela é tendenciosa ou não, ela não é uma notícia feita para quem não entende do assunto. Israel é atacado ao norte pelo Líbano. Cara, você sabe no mapa onde é que está Israel, onde é que está o Líbano, onde é que está a Síria, você sabe quem está embaixo. Se você não souber, pelo menos a geografia e um pouco da história que é complexa... O André tem feito esse trabalho. Vai ser muito difícil você entender o que está acontecendo, que dirá ter uma opinião. Então, assim, é complexo, cara. Esse é um assunto complexo. O meu nobre Ilan, chegamos ao momento Bia Padilha. Eu ainda não fiz o jingle. Bia Padilha, hein, peixe? Você gosta desse jingle? Sabe que eu pedi para um... Tô vendo aqui só os comentários. Eu pedi pro... Eu não sei se eu falo. Ele vai ficar... Sabe o Denis, que é SUS? Meu amigão, estudou comigo. Aí, Denis, vou te botar numa sinuca de bico, hein? Pedi para ele fazer um jingle para mim aqui pro... Que maneiro. Ele é meu parente, ele é meu primo, né? Teu primo. Eu estudei com a irmã dele, né, na mesma sala, a Monique. E ele não é de 84, ele deve ser de 82, 81. Eu sou ela é minha... Tem músicas dela que eu escuto a Monique. Ela é uma artista incrível. Ela é... Você viu a Marisa Monte? Eu vi a Marisa Monte começar. Eu assisti o primeiro show dela na Manchete, bancada pelo Nelson Mota. A Monique Kessuz ela tem uma voz... Momento Bia Padilha. Bia Padilha começou comigo aqui no EscutaCast. Eu não sei se ela gosta que eu fale sempre dela, mas eu falo, porque eu tenho que dizer quem inventou esse momento, tá? Que é um momento que ela falou o seguinte: Márcio, você faz as pessoas virem pra cá, assistiu sem entrevista, saem de casa, às vezes saem do trabalho, então você tem que dar vamos dar um presentinho pra eles. Então, obrigado. Isso aqui é uma lembrancinha. Obrigado, Bia. Né? A queridona Bia Padilha trabalhou comigo e ela deu essa ideia e a gente comprou todo mundo aqui no estúdio. E agora vai mostrar pra Vivi? Isso aqui tá separado pra mim. Pra você. Aí, Vivi, docinho daqui a pouco. Mas ela vai ganhar quando ela vier aqui. Agora nós vamos para aquela hora das perguntinhas. Você escolheu uma pergunta para responder? Não, mas pode ser aleatória. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida?
Melhor conselho? Melhor conselho, assim, não é... Cara, vou te falar o que vem na minha cabeça, tá? Tá. E aí vem da Torá, tá? Não vou lembrar agora qual foi o rabino. É um rabino bem famoso que ele falou assim: eu não tenho medo quando eu morrer, chegar lá no céu, que me perguntem assim: por que você não foi Moisés? Eu tenho medo que me perguntem por que você não foi você. Acho que esse é um conselho. Interessante. Me baseio muito nessa filosofia. Qual o defeito que você mudaria em você? Defeito que eu mudaria em mim? Tá pesado, tá meio pesado. Pô, que pergunta difícil, né, cara? Não, esquece. Não. Mas tudo bem, a gente faz parte, eu respondo. Me diz um ritual matinal para começar bem o dia. Vamos lá, coisa boa de manhã. Não, mas eu adoro o café da manhã. Eu acho que eu tenho que ser mais paciente, cara, só para deixar uma deixa. Às vezes eu sou muito acelerado e... O cara pega aquelas ondas e não tem paciência. Surfista fica aí. Você sabe que os surfistas às vezes ficam 1 hora para pegar uma onda no dia? Não é verdade isso? É uma coisa assim, eles ficam ali... Não, e às vezes você... Nem pega. Não, e às vezes você... O dia X não é o dia X. Você chega lá na hora e a onda não tá ali, em alguns lugares. Aí você volta para casa triste e fala, não foi hoje. Vou te dar mais aulas de Tai Chi Chuan. O convidado principal não veio, né? Que são as ondas, né, no caso. Um livro que marcou a sua vida? Cara, um livro que... Cara, tem vários, mas assim... tem um livro, cara... Que marcou a sua vida, assim, um livro assim que você... Tem um livro... Tem vários, mas um assim que hoje você... Tem um livro que eu recomendo para muita gente, já indiquei para muita gente, porque ele tem uma linguagem extremamente simples, é muito fácil de ler e não precisa de nenhum pré-requisito. É O Poder da Cabala. É um livro lá do Kabbalah Center. Cara, ele é uma linguagem muito fácil, ele começa dizendo assim, não acredite em nada que está escrito aqui, testa e vê se funciona na tua vida. Eu, por exemplo, comecei a comer caché por esse livro. Por esse livro? Falei, vou testar. Deixa eu ver se vai me fazer bem. Aí eu falei, caramba, tá me fazendo bem. Agora faz sentido eu comer. Eu tenho um nível bastante bem forte. Não como comidas proibidas, nada. Misturas proibidas, nada. Então, assim, é um livro que eu recomendo, cara. Ele me marcou, eu li ele a primeira vez, eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Depois eu já li algumas vezes ele de novo. E foi uma porta de entrada para eu ler outros livros, né, do assunto, vários outros. Qual a sua definição de felicidade? Definição de felicidade. Cara, sem... Pô, maravilhoso, né? Cara, eu acho que hoje é família, cara. Família. Tá em família, eu acho que é o que dá mais alegria, cara. Tá com a minha esposa, com meus filhos, eu acho que é o que mais falo, nossa, felicidade é isso. Ilan, já fez quantas perguntas? Peixe contou? Ele nem contou as perguntas. O peixe? Ele não conta as perguntas. Ele está aqui para contar as perguntas, para dizer se está acabando. Mas não, eu tive que olhar para o relógio para dizer que veio e tá. Mas depois a gente acerta as contas. Peixe! O que eu ia perguntar? O quê? Já fiz 5 perguntas? Não. Então falta 1, 2. Qual o seu maior sonho? Caramba, hein? Eu acho que é muita pergunta. Eu acho que 3. Não, essa pergunta é... Qual o seu maior sonho? Eu vou te falar que meu filho, Benjamin, belo nome. O que ele fez? Ele vai fazer 8 anos semana que vem. A gente estava comemorando o aniversário dele ano passado. E aí ele... faz um pedido aí na velhinha e tal, né? Aí ele assoprou a vela e falou, não precisa falar o pedido não. Ele não falou, não, eu pedi para acabar a guerra em Israel, ele falou. 7 anos, cara. 7 anos. Eu sou da geração que pegou... Eu lembro até hoje, agora, dos meus pais chegando em casa, eu morava na Travessa Tamoio, no Flamengo, Travessa Tamoio 7, apartamento 508, era isso. Eu lembro deles entrando em casa, a guerra de 67 ou 68?
67, 67. Guerra dos 6 Dias. Eles entrando, eu tinha X anos, e foi essa, ou a do Yom Kippur foi 74? 71? 71. Ou 70, Bom, 74, eu lembro não me lembro. não, foi década de 60. Eu lembro deles entrando em casa, né, cabisbaixos, né? E aí meus irmãos ali, eles, não, aí a gente, meus filhos, não, é que... Aí eles explicaram, olha, amanhã não vai ter aula, amanhã... Ah, foi isso. Não vai ter aula. Amanhã não vai ter aula. Por quê? Porque está tendo conflito. Quer dizer, eu lembro hoje. Então, eu acompanho essas guerras todas, né? E, então, eu vejo seu filho falando isso, quer dizer... Parece que a gente evoluiu um pouco nesse ponto, né? Quando você vê tantos anos depois uma criança... Você vê, a gente tem tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanto recurso para investir em coisas boas, né? A gente acabou de passar pela pandemia, onde investiu tanto em saúde, e parecia que o mundo pós-Covid ia ser um mundo maravilhoso e, cara, só se fala de guerra. É guerra no Oriente Médio, é guerra na Rússia, é Taiwan. Ó, o ser humano, acho que tem muita gente... Existem seres humanos ruins,